Ah, meu povo, senta aqui, chega mais perto, que essa história que eu tenho para contar não é dessas de almanaque, não. Essa é história de fé, de poeira e de sola de sapato. É a história de um cego que viu mais com a alma do que muita gente por aí com os dois olhos abertos. Eu sou João, sapateiro engraxate, polidor de almas, como eu gostava de dizer. E sim, sou cego. Desde os 5 anos, quando uma febre malvada levou a luz dos meus olhos e me deixou só com o breu. Mas o breu, meu irmão, tem cheiro, o breu tem textura, e o breu tem a cadência do mar batendo na Baía de Todos os Santos. Eu trabalhava ali, na Ladeira da Misericórdia, em Salvador. Vocês conhecem, né? É um lugar danado de íngreme, onde o asfalto encontra o paralelepípedo antigo, e onde a história da Bahia se mistura com o cheiro de dendê e o grito do vendedor de água. Era ali que eu tinha meu banquinho, minha caixa de madeira, minhas escovas e minhas latas de graxa. Eu não via os rostos das pessoas, mas eu sentia a pressa delas. Sentia o peso do dinheiro no bolso de uns e a leveza da fome no passo de outros. O meu trabalho era polir, era dar brilho. E eu sempre tive uma regra, uma que eu carregava como se fosse uma bênção. O meu polimento não era para a sola do sapato, era para a dignidade de quem o calçava. E dignidade, meu povo, não tem classe social. E é aí que a confusão começa. Eu era conhecido na ladeira, não pelo nome, mas pelo som. O som do meu pincel batendo na lata de graxa, o chiado da escova de crina, o estalo do pano de flanela que eu usava como um chicote de seda para dar o brilho final. Eu tinha um toque, viu? Mesmo sem ver, eu sabia exatamente onde a sujeira era teimosa, onde o couro estava ressecado. Tinha gente que vinha de longe, do Rio Vermelho, só para deixar o sapato na mão do João cego, porque diziam que o brilho dele durava mais. Mas a vida ali era um cabo de guerra. De um lado, a fé que me movia. Do outro, a humilhação diária que me tentava derrubar. A maioria dos meus clientes eram gente de terno, engravatados, turistas apressados que subiam e desciam a ladeira para ir ao Pelourinho, ou comerciantes ricos que tinham lojas perto do elevador Lacerda. Eles jogavam a moeda e mal esperavam o troco. Para eles, eu era só um serviço rápido, uma máquina de brilho. Eu tinha uma banca meio improvisada, encostada num muro antigo, onde o sol batia forte de manhã. E era numa manhã de fevereiro, dessas que o ar parece que está fervendo de tão quente, que a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu estava ali, suando a camisa, dando um trato num par de sapatos sociais de um advogado bem-sucedido. Eu sabia que era advogado pelo cheiro forte de lavanda e o sotaque carioca apressado. O pagamento seria bom. Eu estava quase terminando quando senti uma presença diferente ao meu lado. Não era a pressa do rico, nem a indiferença do turista. Era um jeito de ficar parado, meio hesitante, que eu só reconhecia em quem não tinha pressa, porque não tinha para onde ir. Eu terminei o sapato do advogado, agradeci a moeda com o toque rápido da mão e me virei para a nova presença. "Pois não, meu irmão, quer dar um trato na nave?" Eu perguntei, usando a gíria que a molecada me ensinou. O homem não respondeu de imediato. Ele tossiu, uma tosse seca de quem dormiu ao relento. Pelo cheiro, ele não tomava banho há dias. Cheiro de suor antigo, de fumaça de cigarro barato e um leve toque de cachaça. Se a dignidade não tem classe, a pobreza tem cheiro, e eu conhecia aquele cheiro como a palma da minha mão. "Não sei, moço, não tenho muito..." A voz dele era rouca, baixa. Eu sorri, aquele sorriso que só a gente que está na luta entende. "Não se preocupe com o preço agora, rapaz. Deixa eu ver o seu calçado." Eu me abaixei e estendi as mãos. O toque. Ah, o toque. Eu já tinha lustrado sapatos de jacaré, de couro italiano, de camurça fina, mas aqueles ali, meu Deus do céu, eram sapatos velhos, de couro duro, rachado e encardido de lama seca.
Não eram nem tênis nem botinas. Eram sapatos sociais que já tinham visto dias melhores, mas que agora pareciam ter sido abandonados por um caminhão de lixo. A sola estava quase descolando. Eu sentia a vergonha do homem através do couro gasto. Rapaz, isso aqui não é só sujeira, não. É história. Eu disse, tentando aliviar. É miséria mesmo, moço. Ele resmungou. Eu comecei a trabalhar. Peguei a escova mais dura, tirei a crosta de terra. Eu estava imerso. Quando eu trabalhava, o mundo sumia. Não existia cegueira, não existia calor, não existia dívida. Existia só eu, a graxa e o couro que precisava de vida nova. Enquanto eu limpava, eu sentia a agitação crescer ao meu redor. A ladeira da misericórdia é estreita e a gente não pode fazer tumulto. E o tumulto começou. O primeiro a falar foi Seu Damião. Ah, Seu Damião. Dono de uma loja de artigos religiosos ali perto, homem de barriga grande e coração pequeno. Ele era o tipo de pessoa que te dava uma esmola de 10 centavos e depois passava a semana inteira te lembrando do favor. João! Ô João cego! O que é isso que você está fazendo, rapaz? A voz dele era um trovão de desaprovação. Eu levantei a cabeça, limpando o suor com o dorso da mão. Estou trabalhando, seu Damião, dando um trato nos sapatos do meu cliente. Cliente, cliente! Ele gargalhou, um som seco e cruel. Esse aí é o Zé Ninguém. Esse aí é um mendigo que vive dormindo na porta do mercado modelo. Você está perdendo seu tempo e sua graxa, João. Graxa é dinheiro, meu filho. Eu senti o rosto esquentar, a humilhação pública. Isso era mais comum do que eu gostaria. Seu Damião, eu já disse, meu trabalho é para todos. Se o homem tem um sapato no pé, eu dou brilho. Ah, a filosofia do cego. Ele ironizou e a plateia que se formava riu. É por isso que você não sai da miséria, João. Você não sabe escolher o cliente. O seu tempo vale ouro, mas você joga ele no lixo, lustrando a bota de um vagabundo. O Zé Ninguém, ou seja lá quem fosse o homem, tentou se afastar envergonhado. Ele puxou o pé. Deixa, moço. Eu vou embora. Não quero te causar problema. Eu segurei o tornozelo dele com firmeza, mas com carinho. Fica aí, meu irmão. Eu comecei. Eu vou terminar. Ninguém vai me dizer quem eu devo ou não servir. Essa minha teimosia, ela sempre me meteu em confusão. Mas era o meu código de honra. Eu ignorei seu Damião e a multidão curiosa. Eu voltei para o sapato. Eu mergulhei no trabalho. Comecei a aplicar a graxa preta, caprichando nos vincos, massageando o couro rachado. Eu usava a graxa para preencher as rachaduras do tempo, tentando dar a ilusão de um calçado inteiro de novo. Seu Damião não desistia. Ele era um mestre em usar as palavras para ferir. Olhem só para isso, gente. O cego que não enxerga o próprio nariz. João, você não consegue nem ver que o seu pote de graxa está quase vazio e você desperdiça o resto no pé de um sujeito que vai dormir na sarjeta de novo. Amanhã vai estar sujo de novo. Você não tem juízo. A cada palavra, eu sentia uma picada na alma. Ele estava certo sobre uma coisa. A graxa era cara. E o meu pote estava, de fato, quase no fim. Eu estava usando as últimas reservas para aquele sapato. Mas eu me lembrava da minha mãe, Dona Lindalva, que dizia: meu filho, o trabalho honesto é uma oração. E a oração mais forte é aquela que você faz pelo próximo, mesmo que ele não tenha nada para te dar em troca. Eu respirei fundo e comecei o polimento final. O pano de flanela, macio e limpo. O estalo rítmico. Plic, ploc, plic, ploc. Aquele sapato que parecia irrecuperável começou a responder. O couro absorveu a umidade da graxa e, sob a fricção intensa, começou a surgir um brilho discreto, mas real. Não era o brilho espelhado que eu dava nos sapatos italianos, mas era um brilho honesto, um brilho de ressurreição. Eu terminei o primeiro pé e segurei o calçado na mão. Sem ver, eu conseguia sentir a transformação. Pronto, meu irmão.
O primeiro tá no jeito. O homem, o Zé Ninguém, não falou nada. Eu senti o peso do olhar dele, talvez de surpresa, talvez de gratidão. Eu trabalhei no segundo sapato com a mesma dedicação, a mesma fúria silenciosa. Eu estava provando a seu Damião e a todos ali que o meu valor não dependia do bolso do cliente. Quando eu terminei, me levantei, limpando as mãos na minha calça de brim. Está aí, 2 sapatos prontos. Se quiser dar um passeio, agora a dignidade está lustrada. O homem ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. A multidão ainda estava ali, esperando o desfecho, esperando a confirmação da minha burrice, esperando que o mendigo me desse uma moeda de 5 centavos e fosse embora. O homem, que eu chamava mentalmente de Zé Ninguém, levou a mão ao bolso da calça, que parecia mais um saco de estopa. Eu ouvi o ruído de moedas soltas. Ele tirou a mão e senti o toque frio de um único objeto na minha palma. Era uma moeda de 50 centavos. 50 centavos. Naquela época, o meu serviço mais barato, o brilho rápido, custava 5 reais. A minha garganta apertou, não pela falta de dinheiro, mas pela confirmação do que seu Damião tinha dito. Eu gastei tempo, graxa preciosa e parte da minha alma em troca de 50 centavos que mal pagavam a água que eu bebia. Seu Damião explodiu em risadas. Eu não disse, João. 50 centavos, o preço da sua teimosia, cego. Agora você vai ter que fechar a banca e ir comprar mais graxa com o dinheiro que não tem. Pobrema de quem não tem visão de negócio. As risadas da multidão me atingiram como pedras. Eu senti o chão sumir. Eu estava acostumado com a pobreza, mas o ridículo público era um veneno diferente. Eu mantive a mão estendida, segurando a moeda que parecia queimar minha pele. Eu não conseguia falar. O Zé Ninguém falou, a voz ainda rouca, mas com um tom que não era de mendigo. Era um tom avaliador. O seu trabalho é o mais honesto que eu já vi, moço. Deus te abençoe. E ele se afastou. Simplesmente se virou e desceu a ladeira. O brilho novo nos sapatos velhos parecendo um deboche para quem olhava. Eu fiquei parado ali, o peito doendo mais do que se tivessem me dado um soco. Eu não estava bravo com o homem. Eu estava bravo comigo. Bravo com a minha fé ingênua que me fazia gastar o que eu não tinha. Seu Damião, satisfeito com o show, entrou na loja dele resmungando sobre o povo que não aprende. A multidão se dispersou. A ladeira da misericórdia voltou ao seu ritmo de murmúrios e passos apressados. E eu, João, o sapateiro cego, estava sozinho com 50 centavos e um pote de graxa quase seco. Eu me sentei no meu banquinho. O sol do meio-dia fritava o asfalto. Eu peguei a moeda e a guardei no meu bolso. Não ia gastar. Ia guardar como um lembrete amargo daquele dia. A tristeza era pesada. Pela primeira vez em anos, eu duvidei da minha filosofia. Será que a dignidade precisava ser tão cara? Será que Deus estava me testando ou simplesmente me punindo por ser tolo? Eu fechei a caixa de graxa, decidido a ir para casa mais cedo. Não tinha mais condições de trabalhar. Eu precisava de um tempo para lamber as feridas. Enquanto eu caminhava devagar, tateando o caminho com a minha bengala, eu ouvi um som diferente. Não era o som de passos. Era o som de um carro parando. E não era qualquer carro. Era um carro de luxo. Eu sabia pelo ronco grave do motor e pelo cheiro de couro novo. Um carro que jamais pararia na ladeira da misericórdia, a não ser que fosse um turista muito perdido ou alguém realmente importante. O carro parou bem perto de onde eu tinha minha banca. Eu ouvi a porta abrir e então ouvi passos. Passos firmes de quem usa sapatos caros, bem lustrados. Eu me encolhi um pouco, pensando que era mais um rico impaciente, querendo que eu corresse para servi-lo. Com licença, o senhor é João, o sapateiro? A voz era educada, profissional e tinha um sotaque que eu não conseguia identificar bem. Parecia de fora da Bahia.
Sou eu mesmo, meu senhor, mas hoje eu já estou de saída. A graxa acabou. Eu disse com um tom de derrota. Não precisa de graxa, João. Eu preciso da sua atenção. O homem tossiu. E aí meu coração gelou. A tosse seca. Era a mesma tosse do Zé Ninguém, do mendigo que eu tinha acabado de servir por 50 centavos. Impossível. Aquele som era de alguém que vivia na rua, não de alguém que acabava de sair de um carro de luxo. O senhor está me confundindo. Eu acabei de atender um homem com essa tosse. O homem riu, um riso caloroso e genuíno. Não estou confundindo, João. Eu sou o homem. Eu senti as pernas tremerem. O quê? O senhor estava vestido daquele jeito? Com aqueles sapatos? Sim, João, eu estava. E aqueles sapatos? Bom, eles eram uma prova de fogo. Eu não entendi nada. Minha mente cega tentava processar a imagem do mendigo se transformando no dono do carro de luxo. Era um truque? Uma pegadinha cruel? Eu não entendi, meu senhor. O senhor estava me testando? De certa forma, sim. Meu nome é Elias Guimarães. E o que você fez hoje, João, foi algo que eu não via há muito tempo. Elias Guimarães. O nome era familiar. Eu já tinha ouvido falar dele no rádio, nos noticiários. Elias Guimarães era um investidor, um filantropo conhecido no país inteiro por apoiar projetos sociais e investir em negócios que tinham alma. O senhor é o Elias Guimarães, o da Fundação Guimarães, em carne, osso e sapatos recém-lustrados. Ele confirmou. Eu estava em Salvador fazendo uma pesquisa discreta. Eu estava procurando por algo real, algo que não fosse fachada. Eu me disfarcei, andei pelas ruas mais duras e decidi que o meu critério de seleção seria simples. Eu investiria o meu dinheiro em quem investisse a sua dignidade em mim, mesmo quando eu não tivesse nada para oferecer. Eu engoli em seco. 50 centavos. A humilhação de seu Damião. A última dose de graxa. Tudo por 50 centavos. Elias continuou, a voz ficando mais séria. Eu passei por vários engraxates hoje. Em todos os lugares, quando viam o estado dos meus sapatos, eles davam desculpas, diziam que a graxa não ia pegar, ou me cobravam o triplo, tentando me expulsar. Eles só queriam o dinheiro fácil dos engravatados. Mas você, João, você me segurou pelo tornozelo. Você me disse que o seu trabalho era para a dignidade e você usou a sua melhor técnica, a sua última graxa, naqueles sapatos imprestáveis. Você me tratou como um rei, mesmo me vendo como um lixo. Ele fez uma pausa. Eu estava paralisado. João, a sua fé no seu trabalho é inquebrável. E a sua humildade é a coisa mais valiosa que eu encontrei em Salvador. Eu não estou aqui para te dar esmola. Eu estou aqui para fazer um investimento. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que ia rasgar minha camisa. Investimento? Em que, seu Elias? Na minha caixa de madeira? Não, João. Em você. Eu quero que você abandone este banquinho hoje. Eu quero que você abra uma rede de sapatarias de luxo, com o seu nome na porta. Eu quero que você ensine essa filosofia de trabalho para centenas de funcionários. Eu quero que você seja o milionário que você merece ser. Aquelas palavras. Milionário. Sapateiro cego. Ladeira da misericórdia. Eu me sentei de novo no banquinho, porque minhas pernas não me aguentavam mais. Eu senti as lágrimas quentes, as primeiras lágrimas que eu chorava naquele dia. Eram lágrimas de choque, não de tristeza. Seu Elias, eu não sei nem como fazer um orçamento. Eu só sei lustrar. E é só isso que você precisa saber, João. A parte do orçamento do negócio é comigo. Eu te dou o capital, a estrutura, a assessoria. Você me dá a alma. Ele se aproximou e eu senti o cheiro de um perfume caro, o mesmo cheiro que eu não senti antes, porque ele estava coberto pelo cheiro da rua. Vamos fazer o seguinte, João. Você vai para casa, toma um banho, descansa.
Amanhã, às 9 da manhã, meu motorista vai te buscar. Nós vamos assinar os papéis e começar a mudar a história do comércio baiano. Eu tateei o bolso e tirei a moeda de 50 centavos. E isso aqui, seu Elias, guarde. Essa é a moeda que comprou o meu investimento. É o preço da sua honestidade. Eu estava em êxtase, mas ainda cético. Aquilo parecia um sonho de febre. E por que o senhor fez tudo isso? Por que essa generosidade toda? Elias Guimarães colocou a mão no meu ombro. Porque eu sou um investidor, João, e eu sei reconhecer um diamante bruto quando o vejo. Você não é apenas um sapateiro. Você é um empreendedor que já entendeu o que a maioria dos bilionários não entende, que o verdadeiro luxo é tratar a todos com igual respeito. Ele me deu um cartão de visitas, que eu guardei sem conseguir ler, claro. Até amanhã, João. E não se preocupe com seu Damião. Ele vai ter o queixo caído quando te vir na porta da sua primeira loja. O motorista abriu a porta do carro de luxo para Elias Guimarães. O motor roncou e o carro partiu, deixando para trás o cheiro de couro novo e a poeira da ladeira. Eu fiquei ali, no meio da rua, segurando minha bengala e o cartão de visitas. Minha caixa de graxa parecia pesar 1 tonelada. Eu era um sapateiro cego, que foi humilhado publicamente por gastar graxa num mendigo, e que, em menos de 5 minutos, tinha se tornado um milionário potencial. Eu não voltei para casa. Eu não conseguia. Eu precisava de ar. Eu desci a ladeira, cambaleando, até chegar na praça municipal, perto do elevador. Eu me sentei num banco, sentindo o vento do mar. A reviravolta era tão grande que doía. Eu, João, o cego, o alvo das piadas de seu Damião, estava prestes a ser o dono de uma rede de sapatarias de luxo. Mas a pergunta que não me saía da cabeça era: o que eu faria com tanto dinheiro? E mais importante, como seria a reação do bairro inteiro de seu Damião quando a notícia explodisse? Ainda tinha a humilhação fresca na minha memória. Eu sabia que a minha nova vida não seria apenas sobre luxo e conforto. Seria sobre provar que a dignidade, aquela que eu lustrava, era o único capital que realmente importava. Eu apertei a moeda de 50 centavos no meu bolso. Amanhã eu estaria de volta na ladeira da misericórdia, mas não seria para pedir licença, seria para iniciar a minha vingança, a vingança do brilho. A noite caiu em Salvador e eu, o novo empresário cego, respirei fundo o cheiro de maresia e dendê, sentindo a mudança no ar. A ladeira me humilhou hoje, mas amanhã a ladeira seria minha. E a história estava apenas começando. Eu precisava me preparar para o amanhecer, porque o dia seguinte ia chocar o bairro inteiro. E eu precisava garantir que seu Damião estivesse na plateia. A humilhação dele seria paga com juros, mas não com maldade, e sim com o brilho mais forte que eu pudesse dar. Eu tinha que planejar a minha entrada triunfal. Eu precisava de um plano que honrasse a minha mãe, a minha fé e que calasse a boca de todos os incrédulos da ladeira da misericórdia. O jogo tinha virado. Continua. Eu fiquei ali, meu povo, na praça municipal, com o vento do mar me secando as lágrimas de espanto. Aquele cartão de visitas de Elias Guimarães na minha mão era um pedaço de papel fino, mas parecia queimar de tão poderoso. Um sapateiro cego, sem um tostão no bolso, prometido a ser dono de uma rede de luxo. A ficha não caía. Passei a noite ali, sentado, escutando o vai-vem da maré. Não era sono que eu sentia, era vertigem. Eu pegava a moeda de 50 centavos no meu bolso de vez em quando, apertando-a. Ela era o meu troféu, a prova de que a loucura daquele dia tinha sido real. Eu pensava em seu Damião. Ah, seu Damião. Ele tinha me humilhado na frente de todo mundo, me chamado de tolo, de burro. E agora? Ele ia ver o que era a visão de negócio de um cego. Mas eu jurei para mim mesmo. A vingança não seria de maldade, seria de brilho. Eu ia provar que a minha filosofia era o verdadeiro ouro. Às 9 em ponto, como Elias tinha prometido, eu ouvi o ronco do motor.
Um ronco baixo, elegante. O motorista, um rapaz jovem e silencioso, me chamou pelo nome. Seu João? Sou Nelson. Seu Elias está à sua espera. Quando eu entrei naquele carro, senti o cheiro de couro novo, de limpeza, de poder. Era um cheiro que contrastava tanto com o cheiro de graxa velha e suor que eu estava acostumado. Eu me senti um impostor. O caminho foi para um prédio espelhado, lá na Avenida Paralela, um lugar que eu nunca pensei que existia, de tão longe da minha ladeira. Eu fui guiado por corredores silenciosos, carpetes grossos que abafavam o som dos meus passos, até uma sala onde Elias Guimarães me esperava. Ele não estava mais com as roupas de mendigo, claro. Vestia um terno impecável e o cheiro de perfume caro era mais acentuado. Mas a tosse seca, aquela eu reconheci. Bom dia, João. Dormiu bem? Não dormi nada, seu Elias. Passei a noite tentando entender se eu não enlouqueci. Ele riu, um riso leve. A loucura, meu amigo, é achar que o dinheiro é mais importante do que o caráter. Sentemos. Naquela sala, eu conheci advogados, contadores e gente que falava termos que pareciam grego para mim. Capital de giro, projeção de mercado, holding. Eu, que só entendia de escova e flanela, estava no meio de tubarões de negócio. Elias simplificou tudo para mim, porque ele sabia que eu era um homem simples. João, a Fundação Guimarães está injetando 10 milhões de reais para você começar. Não é empréstimo, é investimento. Você será o sócio majoritário. O nome da rede será Me Diga Você. Eu pensei no que a minha mãe dizia. Pensei no que me moveu a lustrar o sapato do mendigo. O nome vai ser O Brilho da Dignidade, seu Elias. Porque é isso que a gente vende. Elias bateu na mesa, sorrindo. Perfeito, o brilho da dignidade. O seu foco será o luxo, mas luxo com alma. Você vai vender sapatos e bolsas feitos com os melhores couros do Nordeste, e o serviço de polimento e reparo será o seu diferencial. E a regra é a mesma que você usava na ladeira. Trate o sapato de um morador de rua com o mesmo cuidado que você trata o sapato de um embaixador. Eu assinei um monte de papéis, guiado pela mão de um advogado. Eu não via nada, mas sentia o peso da caneta na minha mão. Era como se eu estivesse assinando um novo destino. E agora, seu Elias, o que eu faço? Agora, João, você vai começar a sua vingança. Mas não contra as pessoas, e sim contra a mentalidade mesquinha. Você vai abrir a sua primeira loja. E ela não será em um shopping chique. Ela será na Ladeira da Misericórdia. Eu me arrepiei. Na ladeira, perto de seu Damião? Exatamente. Eu já comprei o ponto. Sabe aquele imóvel que está abandonado há anos, quase em frente à loja de seu Damião? Aquele que ele sempre quis comprar, mas nunca teve capital? É seu. Vixe, meu Deus do céu. Isso era mais do que vingança. Era humilhação de luxo. Elias me deu mais instruções. Ele me colocou um gerente de operações para cuidar da logística, mas deixou claro, a filosofia era minha. Eu quero que você comece contratando gente que ninguém deu chance, João. Pessoas que entendem o valor da segunda chance. Ex-presidiários, moradores de rua que querem recomeçar, mães solteiras, gente que sabe o que é lutar pela dignidade. Eu aceitei na hora. Eu sabia que a melhor forma de brilhar era fazendo os outros brilharem também. A partir daquele dia, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não voltei para o banquinho. Minha caixa de graxa e minha bengala ficaram guardadas. Eu me mudei para um apartamento decente, Elias insistiu, e comecei a trabalhar. Claro que eu não podia ver os projetos arquitetônicos, mas eu tocava nas amostras de couro, cheirava os produtos e sentia a textura dos tecidos. O meu mundo, que era só cheiro de graxa e poeira da rua, agora tinha o cheiro de couro italiano e madeira de lei. O mistério na Ladeira da Misericórdia começou a crescer. O imóvel abandonado, que era uma ruína, foi cercado por tapumes.
De repente, começaram a chegar caminhões de material de construção caríssimos. O barulho de reforma era constante, e o cheiro de cimento novo se misturava ao cheiro de dendê. Seu Damião estava possesso. Ele não conseguia entender quem estava investindo tanto dinheiro ali, naquele ponto que ele considerava amaldiçoado. Eu pedi ao meu gerente, um homem chamado Cícero, que fosse discreto. Ninguém na ladeira podia saber que o cego, João, era o dono do empreendimento. Eu ia lá de vez em quando à noite, disfarçado. Eu pedia para Cícero me descrever o que seu Damião estava fazendo. Ele está de cara feia, seu João. Passa o dia na porta, tentando subornar os pedreiros para descobrir quem é o dono. Ele diz que o dono deve ser um gringo burro, jogando dinheiro fora. Eu ria sozinho. O gringo burro era eu, o cego, e o dinheiro era a prova da minha teimosia. A construção demorou 3 meses. 3 meses de fofoca desenfreada na ladeira. Dizem que é uma joalheria de São Paulo. Não, é um restaurante de luxo, daqueles que só servem caviar. É um agiota lavando dinheiro. Só pode ser. E seu Damião, o mestre das fofocas, espalhava a pior delas. É algum playboy que não sabe de nada. Vai quebrar em 6 meses. Eu dou 6 meses. Eu estava pronto. O dia da inauguração foi marcado para uma quarta-feira, o dia de maior movimento na ladeira. Eu pedi a Elias Guimarães que estivesse presente, mas ele disse que a estrela era eu. Você precisa entrar sozinho, João. Deixe a sua luz brilhar. Naquela manhã, eu me vesti com o meu melhor terno, um linho claro, leve, que Cícero me ajudou a escolher. Eu estava nervoso. Meu coração batia no ritmo do estalo da flanela. Eu tinha um plano. A loja O Brilho da Dignidade estava impecável. Vitrines de vidro temperado, prateleiras de madeira escura, iluminação perfeita que destacava cada par de sapato de couro fino. Não parecia Salvador, parecia Milão. A porta estava fechada, mas havia uma multidão na frente. O cheiro de flores e o som de um quarteto de cordas contratado atraíam curiosos. Eu pedi a Nelson, o motorista, para me deixar no alto da ladeira da Misericórdia. Agora, Nelson, você vai me guiar até a minha antiga banca. Eu desci devagar com a minha bengala, sentindo o paralelepípedo sob os meus sapatos novos. Mas não eram sapatos de luxo. Eu fiz questão de usar o par de sapatos velhos que eu tinha lustrado para Elias Guimarães. Cícero teve que ir atrás do Elias para pegar o sapato que ele havia guardado. Eu os limpei de novo, com um brilho espelhado que só eu sabia dar. Eles ainda eram velhos, mas agora eram relíquias. Eu cheguei ao meu antigo local de trabalho. Minha velha caixa de madeira ainda estava lá, abandonada. A multidão começou a murmurar. Quem era aquele homem de terno de linho, de sapatos velhos, que andava com a bengala de cego? Eu ouvi a voz de seu Damião, lá na porta da loja dele, espiando. Oxente, mas quem é esse aí? Parece o João cego, mas está bem vestido. Eu me virei na direção da voz dele. Eu não o via, mas eu o sentia. Eu caminhei até a frente da minha nova loja, que estava lotada de gente importante, jornalistas e a nata do comércio de Salvador. Eu cheguei na porta e Cícero me esperava. Ele abriu a porta dupla de vidro. A luz dourada da loja me envolveu. Eu entrei, mas parei na soleira. Eu pedi silêncio. Meu povo, por favor, me deem 1 minuto de atenção. O quarteto de cordas parou. O silêncio caiu sobre a ladeira. Eu me virei e caminhei até o centro da ladeira, bem na frente da loja de seu Damião. Eu senti o cheiro de incenso barato que vinha da loja dele. Eu tirei a bengala e a usei para apontar para o seu Damião. Seu Damião, o senhor se lembra de mim? Seu Damião deu um passo para trás, assustado. João? O que é isso? Você não está mais engraxando? Estou, seu Damião. Mas agora eu engraxo a alma. Eu abri os braços, apontando para o meu novo empreendimento. Essa loja, que levou 3 meses de fofoca para ser construída, é minha. O Brilho da Dignidade. Um murmúrio de choque percorreu a multidão.
O cego, o mendigo que seu Damião tinha humilhado. Seu Damião cambaleou para fora da loja dele, a barriga tremendo. De mentira. Isso é mentira, João. Você não tem um centavo. Você estava aqui há 3 meses lustrando o sapato de um vagabundo por 50 centavos. Eu sorri. Aquele era o momento. O senhor tem toda a razão, seu Damião. Eu lustrei o sapato de um vagabundo, e foi por 50 centavos. Eu tateei o bolso do meu terno e tirei a moeda. Eu a levantei para que todos vissem. Esta moeda, seu Damião, é o que o senhor chama de burrice. É o que o senhor chama de desperdício. Mas para mim, foi a prova de que a minha fé no trabalho é inegociável. Eu contei a história toda, ali, na frente de todos. Contei sobre Elias Guimarães, sobre o teste, sobre como a minha recusa em julgar um cliente pelo cheiro ou pela roupa me fez milionário. A cada palavra eu via, ou melhor, sentia, o rosto de seu Damião ficar mais pálido. Aquele vagabundo, seu Damião, era Elias Guimarães, o filantropo. E ele me deu capital para abrir essa rede porque eu não enxerguei a miséria dele. Eu enxerguei a dignidade. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o vento do mar. O Senhor me humilhou, seu Damião. Disse que eu era um tolo que não tinha visão de negócio. Mas veja bem, o Senhor, que enxerga perfeitamente, não conseguiu ver o milionário disfarçado bem na sua frente. O Senhor só viu um mendigo para desprezar. Eu, que sou cego, vi um cliente para servir. Eu apontei para a loja. O brilho da dignidade começa hoje. E a filosofia é simples. Todo mundo merece o brilho, não importa o bolso. E sabe o que é mais irônico, seu Damião? Eu me aproximei dele, sentindo o cheiro de medo que agora emanava do seu corpo. Eu sou o seu novo vizinho, e eu vou provar que o luxo só é luxo de verdade quando ele tem o brilho da humildade. A multidão explodiu em aplausos e gritos. A história do cego que virou milionário da noite para o dia por causa de 50 centavos estava se espalhando como fogo. Seu Damião não aguentou. Ele deu as costas, cambaleou para dentro da sua loja e fechou a porta com um estrondo. Ele se trancou lá dentro, humilhado, não pela pobreza, mas pela própria ganância que o cegou. Aquele dia foi o auge. A inauguração foi um sucesso estrondoso. As pessoas vinham não só pelos sapatos, mas pela história. Os jornalistas me cercavam, querendo saber os detalhes. Eu me tornei uma celebridade local. João, o cego milionário. Mas o dinheiro, meu povo, não muda quem você é. Ele só amplifica. Eu continuei o mesmo João, mas agora eu tinha poder para fazer o bem. Minha primeira ação foi contratar a equipe. Eu pedi a Cícero que procurasse gente que estava precisando de uma chance real. Contratamos Dona Nilda, uma ex-moradora de rua que tinha um talento incrível para a costura. Contratamos Zé Carlos, um rapaz que tinha saído da cadeia e estava sendo rejeitado em todo emprego. E, claro, contratamos engraxates de rua, dando a eles salários fixos, planos de saúde e a chance de crescer. Eles eram a alma do negócio. Eu passava o dia na loja, sentado em uma cadeira de luxo, mas sempre com a minha caixa de graxa ao lado. Eu não polia sapatos de clientes, para isso eu tinha a melhor equipe da Bahia, mas eu polia o meu próprio par de sapatos velhos, de Elias Guimarães, todos os dias. Era o meu ritual. A rede cresceu rápido. O brilho da dignidade abriu lojas no shopping da Bahia, em Ondina e até em Feira de Santana. Elias Guimarães estava radiante. O investimento dele deu mais retorno do que ele jamais esperou. Mas o meu foco era a ladeira. Eu queria que a minha loja ali fosse um farol. Seu Damião, coitado, estava definhando. A loja dele, antes cheia de turistas, agora estava vazia. Todo mundo que passava por ali olhava para a loja de seu Damião e se lembrava da história da humilhação. O karma, meu irmão, tem um brilho danado. Um dia, Cícero me avisou. Seu João, o seu Damião está vendendo a loja. Ele não aguenta mais. Eu senti uma pontada de pena, mas a justiça precisava ser feita.
Quanto ele está pedindo? Eu perguntei. Um valor baixo. Ele está desesperado. Eu tomei uma decisão que chocou Cícero e, mais tarde, chocou o bairro inteiro de novo. Compre a loja dele, Cícero. Pague o que ele está pedindo sem negociar. Mas, seu João, para quê? O senhor já tem a loja mais bonita da ladeira. Eu não quero a loja dele para vender sapatos, Cícero. Eu quero o ponto para expandir a minha filosofia. Quando a papelada foi assinada e seu Damião se mudou, derrotado, eu fiz a segunda inauguração. Eu juntei a imprensa novamente e expliquei meu novo projeto. No local da antiga loja de artigos religiosos de seu Damião, eu não abri outra sapataria. Eu abri um centro de treinamento e apoio comunitário chamado O Brilho da Comunidade. Ali, a gente dava cursos de corte e costura, de polimento profissional, de empreendedorismo para jovens carentes. Eu transformei o lugar da ganância no lugar da caridade. Eu usei os 10 milhões de Elias Guimarães não só para fazer dinheiro, mas para espalhar a dignidade. A minha vida mudou radicalmente. Eu não era mais o cego da ladeira. Eu era João, o empresário que provou que o respeito é a melhor estratégia de marketing. Eu viajava o país, dando palestras, contando a minha história. Eu falava sobre a importância de enxergar as pessoas além das aparências. Um dia, Elias Guimarães me ligou, rindo. João, você está me dando tanto lucro que eu estou pensando em me disfarçar de mendigo mais vezes. O senhor é um abençoado, seu Elias. O senhor me deu a chance de provar que a minha mãe estava certa. Mas como toda história de sucesso, a minha também teve seus desafios. O dinheiro atrai a inveja, atrai os sanguessugas e atrai a dúvida. A minha maior dúvida não era sobre o dinheiro, era sobre a solidão. Eu tinha tudo, mas sentia falta da simplicidade. Eu tinha medo de que o brilho do luxo ofuscasse a minha própria luz. Eu estava no topo, mas o topo, meu irmão, é um lugar frio. Eu precisava de mais do que sucesso financeiro. Eu precisava de um coração para dividir esse brilho. E foi aí que a vida me deu a terceira reviravolta, que não tinha nada a ver com sapatos, mas sim com a alma. Eu estava visitando o centro de treinamento, checando os alunos, quando senti um cheiro diferente. Não era cheiro de graxa, nem de couro, nem de poeira. Era um cheiro de flor de laranjeira e sabão de coco. Eram perfumes simples, mas que me trouxeram uma paz imediata. E junto com o cheiro veio a voz. Com licença, seu João. Eu sou Lúcia. Eu sou a nova professora de artesanato em couro. A voz era doce, melódica, com um sotaque baiano suave. Era uma voz que parecia um abraço. Prazer, Lúcia. O Cícero me falou de você. Ele disse que você tem mãos de fada. Ah, seu João, eu me esforço. Eu vim de Cachoeira e estou tentando a vida aqui. Nós conversamos por um tempo. Ela me falava sobre as texturas do couro vegetal, sobre as cores que ela usava para tingir as bolsas. Eu não via as cores, mas a paixão na voz dela as pintava na minha mente. Eu descobri que Lúcia era viúva, mãe de 2 filhos, e que morava em um bairro humilde. Ela tinha vindo procurar emprego na ladeira, mas só encontrava portas fechadas por causa da idade e da falta de experiência formal. Eu a contratei para o centro de treinamento, e ela trouxe uma alegria que o dinheiro não podia comprar. Nós começamos a trabalhar juntos, ela me descrevendo as coleções, eu dando o toque final no polimento das alças. Ela era os meus olhos, e eu, o chão firme dela. Eu me apaixonei por Lúcia, não pelo que ela vestia, nem pelo que ela tinha, mas pela luz que ela irradiava, a mesma luz que eu buscava em cada par de sapatos. E a ladeira da misericórdia, que antes era o palco da minha humilhação, se tornou o palco da minha felicidade. Eu me casei com Lúcia 6 meses depois, em uma cerimônia simples, mas cheia de brilho, na igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, bem no topo da ladeira. Eu realizei o meu sonho. Eu era um homem rico, respeitado e, mais importante, amado.
Mas a história ainda não está completa, meu povo. A vida de milionário não é só glamour e amor. O sucesso atrai predadores. E o meu maior desafio ainda estava por vir: manter a alma da empresa viva, enquanto a ganância do mercado tentava me engolir. Eu tinha provado que a dignidade dava lucro. Agora eu precisava provar que o lucro não tiraria a minha dignidade. E para isso, eu teria que enfrentar um inimigo que eu jamais imaginei. Um inimigo que usava terno de linho e falava a língua dos negócios, mas que tinha a alma mais suja que qualquer sapato de mendigo. Eu tinha me livrado de seu Damião, mas o mercado tinha outros Damiões, muito mais perigosos. O verdadeiro teste do brilho da dignidade estava apenas começando. Eu precisava proteger a minha filosofia, a minha família e o legado que Elias Guimarães me deu, custasse o que custasse. Continua. Ah, meu povo, vocês acham que a história de um cego que vira milionário e casa com uma baiana linda é o final? Que nada. O dinheiro não é um ponto final. É uma vírgula enorme. Ele te dá uma pausa, mas a história continua. E geralmente a continuação é mais perigosa. Eu me casei com Lúcia, a mulher que me deu olhos na alma. Nossos dias eram cheios de luz, mesmo no meu breu. A rede, o brilho da dignidade, estava voando. Tínhamos mais de 20 lojas espalhadas pelo Nordeste e o centro de treinamento, na Ladeira da Misericórdia, era uma fábrica de recomeços. Dona Nilda, a ex-moradora de rua, agora era supervisora de qualidade. Zé Carlos, o ex-presidiário, era o nosso melhor gerente de vendas. Mas o sucesso, como eu disse, atrai os urubus. O urubu que pousou na minha vida não tinha cheiro de cachaça ou fumaça. Tinha cheiro de papelaria fina e ambição desmedida. Era um grupo de investimento de São Paulo, representado por um homem chamado Dr. Arnaldo. Um tipo frio, que falava como se estivesse lendo um balanço. Dr. Arnaldo veio a Salvador com uma proposta. Ele queria comprar o brilho da dignidade. João, você construiu um nicho incrível, uma marca com apelo social fortíssimo. Mas para crescer de verdade, para ir para o Sudeste, para a Europa, você precisa de escala e profissionalismo. Nós oferecemos um valor que vai te deixar 10 vezes mais rico. O valor era obsceno. Era mais dinheiro do que eu jamais conseguiria contar na vida. Cícero, meu gerente, estava eufórico. Elias Guimarães, meu mentor, me ligou para dar um conselho sério. João, a oferta é tentadora, é a chance de realizar lucros. Pense bem, eu pensei. Eu toquei nas amostras de couro. Eu senti o cheiro de graxa velha que ainda permeava minha memória. A reunião final com o Dr. Arnaldo foi na minha sala, na sede nova, que ficava no centro histórico, de frente para o mar. Há, contudo, algumas cláusulas, João, disse Dr. Arnaldo, a voz cortante. O seu modelo de contratação, ele é sentimental. Eu senti o ar gelar. Como assim sentimental, Dr. Arnaldo? Seus colaboradores, ex-presidiários, pessoas com histórico de rua, sem formação acadêmica, é um risco de imagem e operacional que não podemos absorver na nossa holding. Para fecharmos o negócio, você precisa demitir os funcionários de risco e profissionalizar a gestão de pessoal. Ou seja, contratar pessoas limpas. O coração apertou. Ele estava me pedindo para arrancar a alma da minha empresa. Ele queria o brilho, mas não a dignidade. O senhor está me pedindo para demitir Dona Nilda e Zé Carlos. Estamos pedindo para você priorizar a segurança do investimento, João. É negócio. O que você chama de dignidade, o mercado chama de passivo trabalhista. Eu me levantei da cadeira. Eu não precisava ver o rosto dele para saber que ele me olhava com desprezo. Eu era para ele apenas um cego sortudo que precisava ser corrigido. O senhor está enganado, Dr. Arnaldo. Em que, João? Nos números? Não. Na essência do meu negócio. O senhor não quer comprar a minha empresa.
O senhor quer comprar a minha história e depois jogá-la no lixo. Eu caminhei até a minha mesa, onde ficava o meu objeto mais precioso. O brilho da dignidade não vem de sapatos, Dr. Arnaldo. Vem de a segunda chance. O brilho que a gente dá no couro é só um reflexo do brilho que a gente devolve para a vida das pessoas que trabalham aqui. Eu peguei a moeda de 50 centavos, aquela que Elias Guimarães me deu. O meu toque na moeda era quase um afeto. O senhor me ofereceu um valor astronômico, mas o senhor cometeu o mesmo erro de seu Damião lá na ladeira anos atrás. O senhor só olhou para o dinheiro. O senhor não enxergou o valor. Eu estendi a mão segurando a moeda, como fiz naquele dia diante do mendigo. Esta moeda, Dr. Arnaldo, foi o preço que paguei pela minha dignidade. E ela é inegociável. Dr. Arnaldo riu, um riso frio e condescendente. Você está cometendo um erro financeiro monumental, João. Você está permitindo que o sentimentalismo custe milhões. Eu não estou perdendo dinheiro, Dr. Arnaldo. Eu estou protegendo o meu investimento mais caro, a alma da minha empresa. Eu me sentei novamente, calmo. Eu tinha tomado minha decisão. Agradeço a oferta, mas o brilho da dignidade não está à venda. E se o senhor quiser competir comigo, o senhor vai ter que começar a contratar gente que o mercado rejeitou. Porque a lealdade e a dedicação de um funcionário que recebeu uma segunda chance valem mais do que qualquer MBA. Dr. Arnaldo bateu a mão na mesa e se levantou. Ele saiu da minha sala sem se despedir, sem apertar a minha mão. Ele achava que eu era um louco, mas eu estava em paz. Eu tinha vencido a tentação. Eu não tinha me tornado um Damião de terno de linho. A notícia do meu não se espalhou como fogo. Os jornais de negócios me chamaram de excêntrico, de ingênuo. Mas os meus funcionários... Ah, meu povo, eles ficaram radiantes. Eles sabiam que eu os tinha escolhido acima de milhões. A lealdade virou o nosso diferencial. O público começou a comprar nossos sapatos, não só pela qualidade, mas pelo propósito. O brilho da dignidade se tornou um símbolo nacional de responsabilidade social e excelência. Elias Guimarães me ligou no dia seguinte, rindo. Você me deu um susto, João. Pensei que ia vender. Vender a minha alma, seu Elias? Jamais. O senhor me ensinou que o teste de caráter não acaba quando a gente fica rico. Ele só fica mais difícil. O Dr. Arnaldo e seu grupo tentaram nos sabotar. Abriram lojas concorrentes, mas não conseguiram replicar o nosso sucesso. Eles tinham o dinheiro, mas não tinham o brilho. E eu continuei na ladeira da misericórdia. Eu me aposentei da administração ativa da rede, deixando Cícero no comando, mas mantive meu trabalho no centro de treinamento. Ali, eu era apenas o João, o professor. Eu passava minhas tardes ensinando os jovens a lustrar sapatos, não para o cliente que paga, mas para o ato de polir a própria vida. Eu ensinava a técnica da flanela, o estalo rítmico, plic, ploc, plic, ploc. E toda vez que eu sentia o cheiro da graxa, eu me lembrava daquele dia quente, da humilhação e da moeda de 50 centavos. A ladeira da misericórdia hoje é diferente. É um lugar de esperança. E eu, João, o sapateiro cego, que foi humilhado e zombado, me tornei o guardião dessa esperança. Eu não preciso de olhos para ver o futuro. Eu só preciso tocar o couro e sentir a textura da honestidade. O brilho mais bonito, meu povo, não é o que reflete a luz, é o que a irradia de dentro para fora. E essa é a minha história. A história de como um cego viu o que ninguém mais viu e como a fé na dignidade transformou 50 centavos no maior capital do mundo. Obrigado por me escutarem. E da próxima vez que vocês derem um trato no sapato, lembrem-se, o polimento é na sola, mas o brilho é na alma. Axé.